Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, esse Deus maravilhoso que nos ama tanto incondicionalmente. Jesus que para sempre reinará, para sempre reinará. Essa é a música que eu coloquei para que eu e você possamos abrir o nosso coração. Forever Reign, da Hillsong. Forever Reign. Light of the world, forever reign. Luz do mundo, para sempre reinará. Jesus, tu és a luz do mundo. Tu és aquele que traz a verdade, o caminho. Tu és o caminho, tu és a verdade, a vida, uma vida em abundância. E para que eu e você possamos viver essa vida em abundância, é preciso que nos atentemos às palavras dele, às palavras de Jesus. O que o Espírito Santo vem trazendo através da Bíblia, da palavra, do manual de vida, a palavra é um alimento, a palavra tem poder, a palavra de Deus é forte, viva e eficaz. Amém? Hoje estamos no dia 150 do projeto Bíblia para Iniciantes. Que marco! Estamos já no nosso terceiro livro. Terminamos Mateus, terminamos Atos e agora estamos em Romanos e vamos na Bíblia inteira, buscando esse conhecimento, essa luz, buscando essa intimidade com Jesus, com Deus, para que nós possamos ter essa vida abundante. Ontem, Paulo falando da importância da fé, né? O justo viverá pela fé, de fé em fé. Eu e você, minha fé fortalecendo a sua, a fé mútua, minha, a sua, nos fortalecendo, sabendo que é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós conseguimos agradar o coração de Deus. E eu convido você agora a se deleitar com esta palavra, por mais que seja dura, uma palavra de exortação aqui. No final do primeiro capítulo, Paulo começa falando sobre a ira de Deus. Ela se revela do céu contra toda a impiedade, diz no versículo 18, toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aliás, Deus se manifesta a todos, sem exceção, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos, os atributos sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa para não acreditar em Deus. Tudo que Deus criou, se você for olhar, se você for perceber a natureza, tudo, os fenômenos, né? A chuva, a neve. Eu me lembro a primeira vez que eu conheci a neve, eu estava em Nova York, lá em New Jersey, e eu conheci a neve pela primeira vez aquilo era tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu falei, não tem como não acreditar em Deus. Como Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Quando você olha para um pôr do sol, um arco-íris, quando você olha para o mar, aquela imensidão toda, não tem como não acreditar que Deus é todo-poderoso, que Deus criou tudo isso. É muito perfeito para seu acaso. Então, tais homens são por isso indesculpáveis, por quando, tendo conhecimento de Deus, não
o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O raciocínio, muita lógica, muita razão, trazendo dureza para o coração, fechando o coração para as coisas de Deus, inculcando-se por sábios, fazendo-se de sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está falando aqui de pessoas, um tempo onde as pessoas se achavam sábias e ao mesmo tempo ficavam cultivando deuses, criando imagem de deuses, a semelhança de animais, o Deus isso, Deus aquilo, né? E colocavam animais para adorar os animais como se esses animais fossem deuses. Que loucura! E dizendo serem sábios. Isso começa a confundir a mente humana. Quando você. E o que ele falou no começo, eles detêm a verdade pela injustiça e ainda influenciando pessoas a acreditar que aquilo ali é uma verdade, fazendo e tornando-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível. Deus é incorruptível, tornando semelhança de homem e de animais corruptíveis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Ou seja, a concupiscência, a ânsia pelo pecado, por cumprir um desejo, por não ter, não refrear o desejo, é concupiscência que estava no próprio coração dessas pessoas, para desonrarem o seu corpo entre si, desonrando o que acontece com essas pessoas, desonrando o seu próprio corpo. O corpo, meu corpo, seu corpo é templo do Espírito Santo. Mais para frente, você vai ver isso, está escrito aqui na palavra. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Então é importante honrar o seu corpo, honrar o seu corpo. Só que não. Esses homens, a imundícia, a concupiscência era tão grande, o coração tão endurecido, se achando cultos, se achando sábios, tornaram-se loucos. É loucura isso. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Imagina se ajoelhar e louvar um bezerro de ouro, como fizeram lá no deserto, quando Moisés subiu o Monte Sinai para ter o contato com Deus, para escrever as tábuas de Deus, os mandamentos, e como ele se demorou, eles construíram ali um bezerro de ouro e começaram a adorar. E assim, em algumas cidades, se dizendo cultas, se dizendo sábias, né? A Grécia, por exemplo, muitas adorações a deuses, Deus de tudo quanto é coisa. A Índia também, tem Deus para tudo, adorando a criação, ao invés de adorar o Criador, não os criadores, o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Deus permitiu o pecado. O pecado praticado deixava as pessoas duras de coração, praticando os pecados e entrando uma vida de pecado. A pessoa cada vez endurecendo cada vez mais o seu próprio coração. E mesmo assim, Deus, mesmo com a punição do erro, mesmo punindo o erro, para a punição como uma forma de trazê-lo de volta para Deus, trazer de volta para o caminho. Muitas vezes essa punição, esse castigo é para falar, filho, volta para cá. Mas não, mas não. Muitas vezes tem doença, tem consequência, a consequência do pecado. O pecado leva, o fim do pecado é a morte. Uma vida dentro do pecado é uma vida que está levando a pessoa para a morte, para a destruição. E muitas vezes ela mesma não está percebendo, e Deus chamando a atenção, filho, vem. E muitas vezes a pessoa se tornando cada vez mais é, 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 dura, o coração duro, endurecendo cada vez mais o coração e difamando Deus, aborrecidos de Deus, como Paulo vai falar aqui no finalzinho, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente deles mesmos, eram reprovadas e praticavam coisas inconvenientes por causa dessa mente, essa mente maliciosa, essa mente que se acha sábio, que se acha que tem o conhecimento e começa a praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo infamadores, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, ficam contra Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando o mal entra, ele só tende a cauterizar o coração das pessoas, só cauterizar a mente e o coração. E assim, por mais que Deus ame, ame o pecador, não ama o pecado, mas ame o pecador. E o amor de Deus é incondicional, o amor dele. Por mais que ele está falando aqui dessas pessoas cheios de injustiças, cheios de malícias, cheios de maldade, são atitudes das pessoas, não alteram a essência de cada um. Deus já fala, todos nós somos imagem e semelhança dele. Só que praticando tais coisas, praticando tais pecados, vamos nos afastando da essência de Deus, imagem e semelhança de Deus. Vamos nos afastando das pessoas que praticam tais iniquidades. Como eu posso olhar para minha vida para trás e ver o quanto eu estava me afastando de Deus sem perceber? Até que um dia eu consegui perceber, graças a Deus, literalmente. E o bom é que Deus sempre dá mais uma chance. Então, se você está escutando aí
Se você está praticando algumas dessas coisas que foram faladas aqui, acredite, Deus dá mais uma chance para você. Mais uma, e mais outra, e mais outra, e outra, e outra chance, e outra chance. Ele vai dar. Aproveite, aproveite, aceite as coisas de Deus, aceite os ensinamentos de Deus, viva conforme os ensinamentos de Deus e você vai poder viver uma vida, e uma vida em abundância, uma vida de paz. Paz. É maravilhoso dormir em paz, sabendo que está fazendo a coisa certa, que está agradando o coração de Deus, que está no centro da vontade de Deus. Amém? Esse é o convite que eu faço para você. Terminamos hoje, então, o primeiro capítulo do livro de Romanos, e esse livro tem muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Vamos passo a passo, sem pressa, gostando, curtindo essa trajetória, curtindo esse caminho. Amém? Então é isso. Um dia maravilhoso, um beijo no coração e acredite, por mais que Deus permita castigo, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Um beijo no coração.